O fogo não destrói os sonhos, apenas os adia. A Sociedade da Instrução Taverdense sofreu enorme revés, fruto de um incêndio que destruiu quase tudo. Quase tudo menos a vontade de reconstruir, de se reerguer. A cada um de nós cabe o papel fundamental de ajudar a construir. Daniel Santos, muito obrigado pela sua presença. É engenheiro civil, já passou pela política também, não vamos falar de política, e recentemente tem uma paixão nova que infelizmente interrompida, não só pelo Covid, mas também pelo incêndio aqui da Sociedade da Instrução Taverdense. Antes de mais, como é que vai essa vida de atora? Agora, de estaleiro. Bem, neste momento o que eu vou observando é aquilo que se passa com os outros atores, porque com aqueles que são verdadeiramente atores. Porque eu fui aceito aqui como ator com todas as deficiências que eu tenho como tal. E desde o momento em que eu entrei aqui a primeira vez, já agora vai-me permitir que eu recorde esse momento, porque na altura eu estava no Lions e a minha companheira Hilda tinha, enfim, uma ligação muito forte, quer à CIT, quer ao Lions, e quer às jornadas de teatro amador, melhor dizendo, e então resolveu ela própria tomar a iniciativa de arranjar um grupo do Lions que fizesse uma peça que ela própria fez, que era uma coisa de facto muito interessante. E falou-me a mim, falou a outro, dos Lions, e viemos aí fazer a peça. Eu comecei a perceber-me de que, à medida que íamos fazendo aqui a peça, os nossos ensaios e tudo isso, antes começámos a ensaiar lá na sede dos Lions, depois viemos para aqui, à medida que isso acontecia, eu sentia um gosto especial em estar aqui com estas pessoas, sendo que, talvez com uma exceção ou outra, agora não me recordo, os atores eram todos membros dos Lions. Bom, feito isto, a peça correu como pôde correr, porque o jornal, com exceção enfim, ali da doutora Hilda, todos nós, nenhum de nós tinha grande experiência. Eu tinha passado pelo teatro quando andei lá no ensino secundário, uma vez ou duas, mas foi daquelas coisas de brincadeira daquela época. E, portanto, quando a peça acabou, salvo erro, nós só representámos uma vez ou duas, já não me recordo, foi no âmbito das jornadas de teatro amador, a ligação aqui à CIT ficou. Eu, de alguma maneira, já estava ligado aqui à CIT por outro tipo de razões. É que o meu pai é oriundo de uma terra ali perto de Coimbra, de onde são oriundos muitas das pessoas aqui de Tavarede, que é Almalagueiros, exatamente, e ele próprio tinha feito aqui a instituição primária da CIT, a Sociedade da Instrução Taverdense. Ele fez o do Sr. Manuel, também fez aqui a instituição primária. Pois, eu não sei se ele foi conterrâneo, eu penso que o Sr. Manuel, não, tenho a certeza que o Sr. Manuel outro é mais novo que o meu pai, que eu já tenho uma proveta idade, não é? Portanto, o meu pai, se fosse vivo, teria muito mais, o que não era possível. E, portanto, fomos depois, não direi convidados, mas isto surgiu naturalmente, a ideia de que alguns dos elementos dos Lions, julgo que não foram aqueles que se destacaram mais, porque eu estava lá no meio deles, foram convidados a integrar a peça seguinte, o trabalho seguinte. E o trabalho seguinte foi aquele que mais me marcou aqui, embora eu de facto tenha que cumprimentar os elementos da Sociedade de Instrução Taverdense responsáveis pelo teatro, porque efetivamente criaram sempre aqui um ambiente extraordinário que nos levou a ter muita atenção para o que estava aqui a passar. Não só nas peças, não só nos ensaios que estávamos a ter, mas ainda naquilo que era marginal em relação a isso, mas contribuía para um excelente ambiente. E pronto, e fiquei eu mais dois, que tínhamos estado no Lions, não sei se a companheira Hilda na altura também entrou no violinista no telhado, mas éramos pelo menos três, que eu me recordo.
E a peça saiu de facto muito bem, culminou também como de resto todas as outras que aconteceram mais tarde, ou quase todas as outras, culminou no CAI e de facto foi também um sucesso. Quer dizer, isto foi um sucesso em toda a linha, porque a minha própria família, designadamente a minha neta mais nova, exatamente, a minha neta mais nova, foi também a determinada altura, eu trazia cá, assim como trouxe outros netos, mesmo aqueles que estão em Lisboa, e ela interessou-se de tal maneira por isto, que ela hoje, se houver uma peça em que ela pudesse estar, mas não foi escolhida eventualmente, que isto também não tem acontecido, ela ficaria muito aborrecida. Ela hoje faz parte disto. Eu tornei-a sócia, eu sou sócio, ela é sócia, e os outros só não sou sócio porque estão em Lisboa, mas... mas entretanto também hão de ser sócios, e a minha mulher e toda a gente. Portanto, o que me levou a isto não foram as minhas qualidades de ator, porque essas, sobretudo no que diz respeito à decoração das falas, eu ia pensando noutras coisas enquanto estava no palco a ensaiar. É difícil, por acaso, eu calculo, eu nunca seria capaz de fazer uma coisa dessas, porque eu não decoro rigorosamente nada, é uma coisa extraordinária, não consigo, tudo que seja mais do que uma frase ou duas, não consigo, é complexo decorar coisas. Para mim é porque comecei a decorar coisas para fazer teatro, agora há relativamente poucos anos para cá, e nós, quando vamos avançando na idade, atingimos em determinada altura o nosso break-even point, não é? E depois começamos a descer outra vez. Já não decora tanta coisa, exatamente. Já não decora tanta coisa, nem é capaz de fazer tanta coisa, mas é capaz de fazer outras. E portanto essa parte para mim foi sempre um problema, mas foi sempre ajudado por toda a gente. Mas há outras coisas que eu tenho decoradas e que saem bem, há coisas que têm de facto saído bem. Foi sobretudo este ambiente que estava criado aqui na CIT, o facto de nós termos sido recebidos tão bem, o facto da minha neta se ter ligado a isto de uma forma muito forte, que levou a que eu não pudesse sair daqui. Na primeira oportunidade fiz-me sócio, ou melhor, fui aceito como sócio, porque é assim. Trouxe imediatamente a minha neta também para ser sócia e depois em todas as outras peças, praticamente todas, eu tive sempre um papelinho. Nesta última, que foi um verdadeiro sucesso, na Figueiras, foi pena só termos representado 2 vezes, porque que a sala não estava em condições, só tinha ali 3 ou 4 falas e depois terminava com uma bênção que eu fazia aos noivos, mas a bênção ninguém ouvia, portanto era como aquele padre está a fazer a bênção, mas também não se percebe muito bem aquilo que ele está a dizer, e pronto, e a coisa acabou assim. E a razão pela qual eu apareci aqui na Sociedade de Instrução Taverdense foi essa, mas depois comecei a pensar noutras coisas. Comecei a pensar, mas cadê água? O meu pai teria orgulho em saber que eu estava ligado a isto, porque ele próprio também beneficiou desta casa. Depois foi a constatação de outra coisa. Esta coletividade não é uma coletividade que se equivala muito a outras que podem, assim à primeira vista, parecer do mesmo género, mas realmente não são. Porque esta está dedicada, até pela própria designação que tem, à instrução e à cultura. Eminentemente à cultura, através da instrução. À cultura, através da instrução, e, portanto, o teatro é aquilo que mais pontifica, graças à herança que foi deixada pelo mestre José Ribeiro, mas a ideia dos atuais corpos sociais é projetar muito mais dentro da cultura, porque a cultura não é só teatro é cultura, mas a cultura não é só teatro, há outras coisas. E, portanto, começámos todos a falar sobre estas coisas e, a determinada altura, vejo-me, não propriamente convidado, dá-me a impressão que houve ali umas certas reticências em me convidarem a eu fazer parte de algum órgão social, porque os órgãos sociais estavam todos, os principais lugares estavam todos ocupados e não podiam ser melhor ocupados do que aquilo que estavam. Sempre tudo na lista abaixo do lugar. Não, eu sou elegível na mesma. Eu sou um vogal e, portanto, faço parte da direção e, como vogal, colaboro com a direção e não sei se noutros anos isto teria sido assim também ou não. O facto é que nós, nesta última direção, resolvemos constituir comissões para determinadas matérias. Eu não sei se esta direção, agora não me recordo, já foi
já foi eleita depois do Leslie ou se foi antes do Leslie, não me recordo muito bem. Foi antes do Leslie. Mas o facto é que depois nós apanhámos o Leslie. Então apanhámos o Leslie e a cobertura foi-se embora, não é? E, portanto, o facto de eu pertencer a uma comissão que é responsável pelas obras, pertence a essa comissão e pertence também a uma comissão que está a fazer um trabalho excelente mesmo quando eu não apareço, aliás, sobretudo quando eu não apareço, que é a comissão de comunicação. Porque eu, como tenho muita gente conhecida, falo com alguma facilidade com as pessoas ligadas à comunicação social e, portanto, esse foi às vezes é um passo importante para se dar a conhecer aquilo que se passa aqui. E, portanto, as obras tiveram que se fazer, aquelas que eram mais urgentes, mas o facto é que depois tivemos vários azares. Eu não sei, Fernando, não sei se você não quer fazer algumas perguntas. Não, estou com muita atenção. Esteja à vontade. É que depois aconteceu, evidentemente, que nós fomos percebendo, ou eu fui percebendo, que estava no subconsciente dos responsáveis, principalmente o João, mas não só, dos responsáveis da CIT, dos órgãos sociais da CIT, estavam objetivos muito para além daquilo que se estava a fazer. E, portanto, eu aproveitei aquela ocasião e fui buscar o meu lado político, que não é assim tão político quanto isso. Mas também não é tão pequeno quanto isso. Não, já lá vai. A experiência fica, exatamente. Portanto, fui lá buscar esse lado e, sempre que pude, fui dando um bocado de força aos outros elementos da direção e acho que contribuiu um pouco para que todos nos animássemos e que conseguíssemos dar a volta às coisas de modo a resolver os problemas que temos tido. Em primeiro lugar foi o problema da cobertura, que tivemos que atacar tão rapidamente quanto possível, porque chovia e era preciso resolver o problema. A CIT não tem dinheiro, como aliás o resto das coletividades, mas tivemos que nos virar todos para conseguir arranjar forma de atacar aquilo que era fundamental atacar rapidamente, que era a cobertura, para que a água não entrasse cá. Depois, à medida que essa obra se foi fazendo, tivemos ali um azar que também veio por bem, foi um mal que veio por bem. Estavam a trabalhar na cobertura e de repente cai lá uma peça rígida e cai em cima do teto. O teto é em gesso, que aliás é um teto muito bonito, está muito bem trabalhado pelo arquiteto Isaías Cardoso, como de resto, o resto do projeto foi o arquiteto Isaías Cardoso que fez nos anos 60 ou 70. E caiu lá essa peça e caiu em cima do teto, do gesso, e o gesso partiu-se. Bom, aquilo alertou-nos imediatamente. Atenção, vamos ver como é que aquilo está, e começámos a olhar todos de perto para o teto e começar a ver que aquilo estava fissurado. Já estaria fissurado pelos anos, mas ficou pior depois de ter apanhado a chuva enquanto não houve cobertura. E, portanto, isso para nós também foi um problema. Agora não podemos fazer nada, mal de nós agora é imaginar que íamos fazer ali uma peça com atores ali e depois ter as pessoas na plateia e de repente o teto cair em cima das pessoas. Portanto, a partir desse momento, ponto final, e não houve a possibilidade de fazer mais nada. Aliás, isso até ajudou a perceber que todos nós, principalmente aqueles que tiveram mais intervenção, éramos capazes de fazer coisas muito interessantes, mesmo sem ter o recurso do palco. Porque esta última peça... E a balançarem-se também ao Centro de Artes, etc. Exatamente. Mas esta última peça que nós fizemos, que foi Música no Coração, que, enfim, toda a gente que foi ver, nós tivemos 2 salas cheias, 2 salas com 800 pessoas, com 800 espectadores de cada vez, e toda a gente muita gente ficou com pena que nós não tivéssemos atuado novamente, porque a peça, enfim, correu aí pelo conhecimento de muita gente e depois não havia essa possibilidade, porque também não havia incompatibilidade de calendários e, portanto, não foi possível fazer essa peça. Mas isso também me marcou a forma como isso aconteceu, é que nós não podíamos ir ensaiar para o CAI, nem sequer sabíamos, se calhar ao princípio, que o João e todos os outros responsáveis não sabiam sequer ao princípio, quando começámos a ensaiar, para onde é que íamos fazer a peça. Naturalmente que o CAI, que é de onde nós temos acabado estas peças,
com uma última atuação, desta vez foram essas duas, e então o que fizemos foi ir ali para o pavilhão, que não tem condições nenhumas para se fazer ensaios, mas de onde se fez, de onde se construiu aquela maravilha, porque eu digo aquela maravilha porque eu fui mais espectador do que propriamente interveniente. E, portanto, tive a oportunidade de ver aquilo que as outras pessoas viram e chegar à mesma conclusão que as outras pessoas também chegaram. E também me deixou particularmente satisfeito porque a minha neta, ao princípio, havia ali uma hesitação dela entrar ou não entrar, ela foi-se um bocadinho abaixo, mas a determinada altura ela foi chamada e ficou muito satisfeita e está sempre à espera que aconteça de novo para vir aqui fazer teatro. Claro que se eu começar a falar nesse tipo de coisas, vou também falar das vantagens que estas coisas têm até para os jovens, porque quem é responsável pelo teatro aqui, e eu quando digo que é responsável não é apenas o João, porque o João é o presidente da direção e é o homem do teatro, não é só o rosto, ele é praticamente tudo, mas porque tem à volta dele pessoas como a Hilda e como outras pessoas, como os técnicos, que dão uma colaboração excepcional e que o animam a andar para a frente. Eu só faço a animação, animo também. Opá, temos agora aqui este problema para resolver, agora vamos ver como é que se resolve. Porque um problema só se resolve se a gente der passos para resolver. Se nós ficarmos parados e ficarmos a pensar, epá, isto não se pode resolver, nada se faz. E, portanto, acho que isso que tem contribuído muito, este espírito que há aqui dentro desta casa tem contribuído muito para esse sucesso e há de contribuir para outro sucesso que nós pretendemos, que é dotar este edifício, este conjunto de dois edifícios, no fundo é a mesma coisa, das condições para se praticar aqui cultura, até para além do próprio teatro. Para ser uma autêntica casa da cultura, como é que se resolve este problema, este desastre autêntico que aconteceu aqui na coletividade? Bem, como é que se resolve? Resolve-se que cada um de nós cada vez mais animado. Com dinheiro. Evidentemente, quando isto aconteceu, agora o incêndio, que provavelmente já foi falado aqui, quando isto aconteceu, e depois, eu quando cheguei aqui, fui talvez dos últimos a chegar aqui, porque estava numa sessão de fisioterapia e, embora soubesse que tinha havido um incêndio aqui, não podia sair. E quando saí e cheguei aqui, estava lá o João, estava lá o Nuno, estavam lá outras pessoas, enfim, mas eu não vi no facies de ninguém, para além da preocupação natural do momento, ali um baixar de braços. Não vi da parte de ninguém. E recordo-me até quando me dirigi ao João, então João, epá, agora para a frente. Que o pensamento, esta atitude, que é uma atitude que é transversal em relação a todas as pessoas que estão aqui envolvidas, mesmo aqueles que são apenas sócios e que não andam muito por aqui, porque não fazem parte dos ensaios, nem nada disso, mas muitos deles têm tomado atitudes muito interessantes de apoio, enfim, alguns fazendo alguns donativos e tudo isso, mas têm tomado essas atitudes. Não vejo da parte dos sócios ninguém a puxar para trás. O que poderia ser natural, porque quando isto aconteceu, podia-se chegar à conclusão, para agora não há nada a fazer, olha, perdemos o pavilhão, não vamos fazer nada. Não, pelo contrário. A senhora Vice-Presidente da Câmara fez-nos o favor de vir cá. O que demonstra logo durante o incêndio. O que, enfim, foi uma manifestação de preocupação da parte da Câmara. E imediatamente ela já tinha ido embora quando eu cá cheguei e eu telefonei-lhe para combinar um encontro com ela, fui com o João, do Presidente da Direção, e tivemos uma conversa muito interessante com ela, e foi com ela porque foi ela que cá veio e, portanto, foi ela que veio representar a Câmara. Eu tenho a certeza que o Presidente da Câmara não veio cá porque, enfim, estava a tratar de outros assuntos. E, portanto, foi por essa razão que isso aconteceu. E, portanto, do resultado daquela conversa, nós saímos muito animados. É claro, nós também temos a noção, sobretudo eu, porque passei por uma casa daquelas, quando nós saímos de lá animados, que as coisas que andam normalmente mais devagar do que aquilo que nós gostaríamos.
Pois. Mas nós estamos disponíveis para não fazer esquecer aquilo que tem que andar depressa e não pode andar devagar, porque a vantagem é de todos. Todos nós ganhamos com isto. Ganhamos nós, estamos cá dentro, mas ganham também A sociedade civil em geral. a sociedade figueirense em geral. E de Figueirense, porque eu não sei se alguém falou nisto, Tavaredo, ou este centro de Tavaredo ficou agora, faz parte de uma coisa que se chama ARU, que é uma área de reabilitação urbanística. E está previsto que determinados pontos notáveis, são assim chamados no plano, pontos notáveis sejam reabilitados e tenham determinadas condições. Ora, a ARU é uma responsabilidade de todos nós, é uma responsabilidade da população de uma forma geral, mas é uma responsabilidade da Câmara, porque a Câmara é que aprovou, finalmente, e é a Câmara que terá que executar no que diz respeito à parte pública. No que diz respeito à parte privada é cada um, embora a Câmara vá ajudando com alguns benefícios fiscais que pode fazer, e aqui neste caso nós encontramos ali uma fórmula que está lá no regulamento da ARU, que é a possibilidade de trabalhar aquilo que é necessário, designadamente nos pontos notáveis, e que neste caso concreto nestas instalações, de uma forma conjunta. Portanto, é que a Câmara entra, em que nós entramos também. Embora para já não estou a falar em dinheiro, estou a falar que consta no projeto, mas ele há de aparecer. Sim. Ele há de aparecer. E, portanto, há algumas iniciativas que já foram tomadas, algumas dão um pouco de dinheiro, mas envolvem muita gente. E que esta é tão importante. E isso é extraordinariamente importante. Aliás, é uma das coisas que nós estamos a dizer. Exatamente. Uma das coisas que dizemos habitualmente é exatamente isto. Nós temos que estar sempre a falar naqueles que são os interesses da CIT, naquilo que aconteceu, nos problemas que aconteceram e que têm que ser resolvidos. Porque hoje em dia, infelizmente as coisas são assim, não sei se é infelizmente, se é felizmente, é efêmera. E as coisas que se passaram ontem, porque caiu ontem uma ponte, daqui a uma semana já ninguém se lembra que caiu a ponte. É o princípio das redes sociais, exatamente. o outro já desapareceu. Exatamente. E portanto, nós temos a preocupação, temos a comissão em que eu tenho falhado um bocado, mas os outros elementos da comissão de comunicação têm trabalhado muitíssimo bem, sobretudo nas redes sociais, mas não só, fazem contactos também com os jornais, com a comunicação social, e as coisas têm saído. E não vão ficar esquecidas. Portanto, esta vontade que é transversal, em primeiro lugar, da própria direção, e em segundo lugar, da generalidade dos sócios e da generalidade dos figueirenses, que é uma coisa que também se transmitiu à própria Câmara, que nos manifestou a sua disponibilidade de fazer aquilo que é possível. Eu sei bem que só se pode dizer, quando se trata da Câmara, só se pode dizer, nós vamos fazer aquilo que é possível. Agora, nós queremos é que o possível seja suficientemente bom para nós, tão rápido quanto possível, mas nós temos a consciência que aquilo que há a fazer aqui em termos de obras que é um volume muito grande, corresponde a um investimento muito grande. À sua profissão de engenheiro, que está habituado a ter reabilitações também, não é? Sim. Havendo dinheiro, aquilo é edifício para demorar quanto tempo a reconstruir? Aquele edifício, bem, se for para implementar o nosso projeto, vamos partir do princípio que tínhamos dinheiro para implementar o nosso projeto. Vamos sonhar um bocadinho, exatamente. Eu acho que nós fazíamos aquela obra, de certeza, em menos de um ano. Aquela obra, a obra do seu conjunto, reabilitando algumas coisas, por exemplo, ali a plateia vai ter que ser reabilitada, porque há coisas que estão utilizáveis hoje, mas precisam de reabilitação, precisam de melhoria. Como há, por exemplo, outros aspectos que não estão cá implementados e se calhar em nenhuma coletividade e que nós sentimos a obrigação de levar por dentro. Aliás, chamámos a atenção da Câmara exatamente para isso, que é o quê? Hoje qualquer sala de espetáculos tem que respeitar determinada legislação. No que diz respeito à segurança, e no que diz respeito à ventilação, e, enfim, às emergências e tudo isso. Distanciamento, mesmo sem haver Covid. Exatamente. Porque existe legislação que é aplicável a este tipo de coisa, mas como nós sabemos, a maior parte das coletividades não a aplica porque não tem possibilidade de o fazer, porque em alguns casos até tinham que deitar muita coisa abaixo. Agora, nós fizemos sempre, e na correspondência que tocámos com a Câmara, já há bastante tempo a esta parte,
fizemos sempre sentir que queríamos respeitar a legislação aplicável a isto, até porque a Câmara, o Fernando vai se recordar disto, a partir do momento em que houve aquele incêndio em Tondela, salvo erro, numa coletividade em que morreram. Exatamente, estava lá a jogar, havia estavam a jogar sueca. A jogar a sueca, havia um campeonato de sueca e tal, e depois morreu gente, por não terem condições. O que é que aconteceu com a Câmara da Figueira? Foi a mesma coisa que aconteceu com as outras câmaras todas, andaram a notificar as coletividades para se porem como deve ser. Atenção, preparem-se para... Mas tal e qual, como eu disse há bocado, que a ponte caiu a semana passada e na semana seguinte já ninguém se lembra, isso aí também é um bocado a mesma coisa. Não estou a dizer que foi na Figueira. Até porque os recursos próprios das coletividades, já aqui foi falado, até em off, há bocado falamos sobre isso, não é possível. Não é possível. Não é possível de todo, se nós fôssemos aplicar tudo o que é regras nas coletividades, aliás, e mais naquelas que também têm serviço de cafetaria e bar e etc. Exato. Se fosse tudo aplicado, então uma parte delas fechava não tinha. Sim. Temos de ter a consciência que isto tem que ser um processo gradual. Sim, tem que ser um processo gradual e as coletividades têm que se recuperar as suas instalações de uma forma gradual até lá chegarem, sempre sendo que isto nunca se atinge, porque... a legislação também está sempre a mudar. Ora, nem mais era isso que eu ia para dizer. Não é? É dinâmica, ainda bem que é dinâmica. Sim, às vezes, a maior parte das vezes. Não é? A maior parte das vezes. Só que é mais dinâmica do que o nosso avanço na idade, não é? Quer dizer, porque nós vamos avançando na idade e a determinada altura olhamos para a legislação que é aplicável, por exemplo, à segurança, e ela já evoluiu muito mais do que aquilo que nós somos capazes. Andamos sempre atrás, mas ainda bem. Agora, temos a consciência de que a Câmara interiorizou, a Câmara e a Junta de Freguesia. A Junta de Freguesia também tem sido notável. O Presidente da Junta também esteve aqui connosco, já tem estado na Câmara connosco em várias reuniões e nós estamos convencidos que a Câmara Municipal, não só porque entendeu classificar este edifício como um ponto notável e fazer valorizar aquilo que o edifício tem de eventualmente menos bom, que é, por exemplo, o exterior. O exterior não é bonito, as fachadas não são bonitas, mas a ARU tem lá previsto no seu regulamento o tratamento urbano das fachadas da CIT. Portanto, está lá previsto. Quem vai fazer? Não sei, não sabe ainda quem vai fazer. Sei que a ARU, que é válida por 15 anos. Mas nós queremos que isso se resolva antes de 15 anos, senão depois para mim era um problema. Ou seja, um efeito PDM. Pois, o PDM era para 10 anos, teve 30. Em vez de se estender o prazo, que se faça no prazo correto. Mas nós vamos recordando as pessoas, não adormecemos e vamos recordando as pessoas e elas estão conscientes. Nós encontramos da parte da Câmara e temos a certeza que a Câmara que nos vai ajudar naquilo que pode e também naquilo que deve, no cumprimento daquilo que ela própria previu. Então, um dos problemas que nós temos aqui é quando fazemos aqui peças, que às vezes fazemos 12 vezes, às vezes são repetidas 12 vezes aqui, e a sala está sempre cheia, mas temos aqui um problema, que é que as pessoas não têm de onde pôr os automóveis. Ora, essa ARU prevê exatamente um parque de estacionamento para servir este edifício, como prevê outros parques de estacionamento para aí, como para a igreja, para a zona da igreja, etc. E, portanto, acho que isto não é, ia para dizer que era uma associação pública ou privada, mas não é pública ou pública, porque nós estamos a prestar um serviço público. Não tem outro sentido. Exatamente. Não era um grupo de amigos que ficavam em casa. Exatamente. E, portanto, nós estamos convencidos que com a nossa força de vontade e com as ajudas que nós estamos a conseguir, que estamos muito longe ainda daquilo que é necessário, mas também procuramos fasear, temos a ajuda de um arquiteto que se manifestou disponível para ajudar, porque tem disponibilidade, tem tempo, não sei se ele já está propriamente reformado, ele tem trabalho, mas tem tempo e manifestou a sua disponibilidade. Nós estamos muito agradecidos, que é o arquiteto João Paulo Nascimento Costa,
e que nos dá, que nos faz a colaboração, dá essa colaboração na arquitetura. E então, todos nós, a Comissão de Obras, de que faz parte os outros elementos da direção, nós temos a consciência de que a intervenção vai ter que ser faseada, vai ter que ser gradual. E, portanto, é nessa perspectiva que nós estamos a pensar fazer as coisas. Porque se nós tivermos ali o problema da cobertura, ou melhor, do teto resolvido, e, portanto, a garantia de que ele já não cai, já podemos trabalhar ali. Ainda com condições que não são as melhores, exatamente, mas já podemos trabalhar ali. Princípio. É um princípio, exatamente. Portanto, queremos fasear isto até chegar a uma determinada altura e conseguirmos deitar aí os foguetes de que conseguimos fazer. Quando for permitido. Não, quando for permitido, exatamente. Agora não é. Veio logo por atalho, foi Covid, foi tudo junto, nada disto, quer dizer, é Leslie, é Covid, é incêndio, portanto, nada disto correu bem nos últimos... Esperemos, eu tenho a esperança, e acho que há muita gente aqui nesta casa que também a tem, temos a esperança de que tudo isto tem estado a acontecer de mal, a começar logo no Leslie, e depois no incêndio, e agora o Covid, e o Covid é de facto uma coisa grave, não é, nem sequer é um problema nacional, é um problema mundial, não é? Mas que nos afeta a todos, sem exceção, que pode vir a dar origem, desde que seja devidamente controlado, oxalá, todos nós fazemos votos que morra pouca gente e que a pandemia que vá gradualmente desaparecendo, mas já não é a primeira vez que eu ouço dizer isto, e eu próprio também digo, quando aparecem coisas deste tipo, são oportunidades que não se podem prever. São oportunidades que aparecem por más razões, razões negativas, mas nós não podemos perder estas oportunidades. É a sobrevivência do mais forte. Exatamente, é isso mesmo. E nós, se não formos suficientemente fortes, então temos que nos fazer fortes para fazer frente aos nossos problemas. Engenheiro Daniel Santos, muito obrigado pela sua presença. Agradeço-lhe do fundo do coração e obrigado também à coletividade por nos ter recebido. Eu é que agradeço, fiquei muito satisfeito por estar consigo também, já não nos encontrávamos há algum tempo. E agradeço muito, acho que este é um meio também que a CIT tem de mostrar aquilo que está a fazer neste momento, pese embora as coletividades neste momento não terem, de uma forma geral, essa possibilidade de o fazer. Mas nós estamos a trabalhar, quer dizer, neste momento não se vê, mas cá dentro estamos a trabalhar. Não está parado. Muito obrigado. Muito obrigado.